Caso você esteja angustiado devido a algumas circunstâncias externas, lembre-se de que não são essas situações em si que o perturba, mas sim a maneira como você a interpreta, e isso você tem a capacidade de eliminar agora. Marco Aurélio. O ano é 1965. Durante a guerra entre Estados Unidos e Vietnã, o piloto da Marinha Americana James Stockdale foi abatido ao sobrevoar o país inimigo. O jovem não sabia que passaria 7 anos como prisioneiro de guerra dos vietnamitas, e que um filósofo que vivera na Grécia no século I se tornaria seu grande mestre e amigo, ajudando-o a suportar sofrimentos inimagináveis. O ex-piloto conta como os ensinamentos da filosofia estoica o confortaram durante os longos anos no cativeiro. Tudo o que sei sobre Epiteto eu próprio pratiquei ao longo dos anos. Ele esteve em combate comigo, teve as pernas acorrentadas junto comigo, passou meses com os olhos vendados, esteve prestes a desistir de tudo, junto comigo. Durante seus anos de cativeiro, Stockdale enfrentou terríveis condições de vida, tortura física e emocional, além do isolamento e das incertezas sobre o seu destino. Foi nesse cenário desafiador que ele se voltou para os ensinamentos da filosofia estoica, para encontrar força e manter sua sanidade. Os estoicos acreditam em aceitar as circunstâncias da vida com equanimidade e cultivar a virtude interior, independente das dificuldades externas. Stockdale manteve-se firme ao acreditar que podia controlar sua atitude e resposta à situação, mesmo quando não podia controlar as condições em que estava. Ele usou essa mentalidade para resistir à pressão dos interrogatórios e para apoiar seus colegas prisioneiros, transmitindo mensagens de comunicação secretas e mantendo a esperança viva. Uma das histórias mais marcantes é a forma como ele enfrentou a brutalidade dos carcereiros e a incerteza constante. Ele desenvolveu uma técnica de resistência que ele chamou de autodisciplina emocional, onde conseguia manter sua mente focada no presente e no que ele podia influenciar, sem perder a noção do futuro e da esperança. Ele comparava os prisioneiros que eram excessivamente otimistas, acreditando que seriam libertados em breve, com aqueles que perdiam a esperança. Em vez disso, ele acreditava na importância de encarar a realidade de frente, reconhecendo o sofrimento presente, mas também mantendo a confiança de que um dia seriam libertados. Stockdale contou que ao ser abatido teria pensado: não saio daqui em menos de 5 anos e estou deixando para trás o mundo da tecnologia para entrar no mundo de Epiteto. Stockdale foi finalmente libertado em 1973, após quase 8 anos de cativeiro. Sua resiliência e aplicação dos princípios estoicos o tornaram um exemplo icônico de força mental e emocional. Após sua libertação, ele continuou a servir seu país e também compartilhou suas experiências, escrevendo livros e palestrando sobre a importância da filosofia estoica em tempos de adversidade. A história de James Stockdale destaca como os princípios da filosofia estoica podem ser aplicados em situações extremamente desafiadoras e como uma mentalidade de resiliência, aceitação e foco no que se pode controlar pode permitir que alguém supere as piores circunstâncias da vida. Como viver uma boa vida em um mundo imprevisível? Como fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, aceitando, ao mesmo tempo, o que está fora do nosso controle? Essas são as questões centrais do estoicismo, filosofia criada há mais de 2000 anos, na qual cada vez mais pessoas buscam, hoje, antídotos para as dificuldades da vida contemporânea. O estoicismo pregava o valor da razão, propunha que emoções destrutivas eram resultado de erros na nossa forma de ver o mundo e oferecia um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle. Você já se viu tomado por raiva, ansiedade ou tristeza e percebeu que suas ações e escolhas foram moldadas por essas emoções? A verdade é que todos nós passamos por isso, mas o estoicismo nos ensina que não precisamos ser escravos de nossas emoções. Ele nos convida a desenvolver o autocontrole, a aceitação e a busca pela virtude, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com sabedoria e serenidade. Em nossa jornada de buscas por desenvolvimento, encontramos diversos desafios que podem nos levar a reações impulsivas e decisões precipitadas, tudo isso devido ao turbilhão de emoções que sentimos diariamente. Mas hoje, quero abordar um tema fundamental para a nossa evolução pessoal:
Como não se deixar ser dominado por essas emoções e como o estoicismo, uma filosofia milenar, nos oferece um valioso guia para alcançar essa autossuficiência emocional. E como os princípios fundamentais do estoicismo podem nos fornecer ferramentas práticas para lidar com as tempestades emocionais que surgem em nosso caminho. Iniciamos o vídeo com uma frase de Marco Aurélio. Caso você esteja angustiado devido a algumas circunstâncias externas, lembre-se de que não são essas situações em si que o perturba, mas sim a maneira como você a interpreta, e isso você tem a capacidade de eliminar agora. Nossas reações não são diretas ao evento em si, mas sim as avaliações que fazemos desses eventos. E é exatamente nesse ponto que entra a perspectiva estoica. Em essência, os julgamentos que fazemos estão sob nosso controle, conforme ensina o estoicismo. Para explicar de outra forma, nossos sentimentos de prazer, tristeza, desejos e medos não constituem um processo de 2 estágios, mas sim de 3. Não se trata meramente de um evento seguido por uma reação, mas sim de um evento, um julgamento ou interpretação que lhe é atribuída, e só então, a reação. A nossa tarefa consiste em reconhecer essa etapa intermediária, compreender sua tendência a ser irracional e administrá-la por meio de uma utilização persistente da razão. As nossas respostas, independentemente do que ocorra, frequentemente parecem instantâneas e naturais. Aparentemente, não parecem envolver qualquer tipo de avaliação ou, pelo menos, nenhuma avaliação que pudesse ser feita em diferentes circunstâncias. Os estoicos consideram tudo isso como uma ilusão, uma falsa percepção. Explico. Todos nós concordamos que não controlamos o que acontece no mundo que nos cerca, mas temos o poder de controlar nossas opiniões sobre tais acontecimentos. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. Epiteto. Devemos perceber os acontecimentos externos como neutros, e apenas como escolhemos reagir a eles é o que os torna bons ou ruins. Todo acontecimento externo, então, oferece uma área que está sob nosso controle, ou seja, o que fazemos a partir do dito acontecimento. Ser capaz de escolher significa que temos escolha, e ter escolha significa liberdade. Chamemos isso então de liberdade de escolha. Tudo pode ser tirado do ser humano, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: a escolha da postura que ele adotará em qualquer determinado conjunto de circunstâncias. Viktor Frankl. Algo acontece, o que chamamos de estímulo, e nós respondemos, o que chamamos de resposta. Esta resposta ocorre frequentemente de forma automática e inconsciente, sem o nosso pensamento consciente. Podemos facilmente ver esse comportamento em outras pessoas quando algo acontece e elas reagem impulsivamente. Possivelmente, pode haver uma pequena lacuna entre o estímulo e a resposta. O poder de escolha pode ser encontrado nesta lacuna. É aí que reside a liberdade de escolha. A lacuna nos dá a oportunidade de escolher voluntariamente a nossa resposta, ou falta de resposta, colocando-nos entre o estímulo e a resposta. A lacuna pode tornar-se maior, menor, ou até mesmo desaparecer dependendo da sua consciência. A questão é que quando algo acontece com você, você quebra um copo, pisa em uma poça de lama ou alguém o insulta na rua, você pode entrar na lacuna antes de reagir automaticamente. Assim que entrar na lacuna, você poderá considerar suas opções e escolha a melhor resposta. A maioria das pessoas escolherá a resposta padrão conscientemente e só perceberá o quanto sua resposta foi inadequada muito mais tarde ou nunca. Quando você acidentalmente pisa em uma poça de lama, é compreensível que ocorra uma resposta quase automática. Internamente, sua mente rapidamente conclui que a situação não é agradável, desencadeando sentimentos de frustração, desconforto e até mesmo um breve momento de pânico. Podem surgir palavras não tão agradáveis e movimentos bruscos em resposta. No entanto, a questão aqui é que, em uma análise mais calma, essa situação nem parece tão terrível assim, mas mesmo assim, você se permite ser afetado por um evento externo que não pode ser alterado. Nesse processo, você concede à circunstância externa o poder de ditar suas emoções. No geral, se continuarmos a seguir essas reações automáticas, estaremos perpetuamente à mercê das circunstâncias ao nosso redor. Pisar na poça de lama nos chateia,
enquanto pisar em uma nota de R$ 50 nos alegra. De acordo com os ensinamentos estoicos, existe uma oportunidade de interferir entre o evento em si, como pisar em uma poça de lama, e sua reação inicial, como raiva e uns palavrões. O diferencial aqui é escolher uma resposta mais virtuosa em vez de ceder a uma reação padrão. Para fazer isso, o primeiro passo é ser capaz de identificar essa reação padrão. Após reconhecer essa primeira impressão, é possível dar um passo atrás e questionar a qualidade dessa impressão. É como se você tratasse essa impressão inicial como uma simples hipótese que merece ser examinada de maneira lógica e racional antes de prosseguir. Dessa forma, você adquire a capacidade de selecionar a resposta mais apropriada, tornando as circunstâncias externas menos influentes. Isso se traduz em uma atitude que concede a você o controle sobre suas ações ideais, permitindo-lhe optar por agir com sabedoria, serenidade e compaixão. Por exemplo, você pode sorrir, limpar a lama do sapato e seguir a vida. A liberdade de escolha, também conhecida pelos estoicos como escolha fundamentada, implica em selecionar ativamente como responder a estímulos, em vez de reagir passivamente com a resposta automática. Para realizar isso, é necessário trazer consciência à situação, a fim de identificar nossa reação inicial e evitar sermos arrastados por ela, evitando respostas reativas. Tais respostas reativas muitas vezes são não virtuosas e podem desencadear emoções prejudiciais, como raiva, medo ou desejos incontroláveis. Em contrapartida, se conseguirmos afastar-nos da nossa primeira impressão, teremos a capacidade de avaliá-la de forma lógica e ponderar sobre outras possíveis respostas. Dessa forma, podemos escolher a melhor reação ou até mesmo optar por não reagir, pois, em algumas situações, a melhor resposta é não reagir de forma alguma. Assim, nossa resposta é deliberadamente escolhida de acordo com os princípios da virtude. O estoicismo, uma filosofia antiga que remonta à Grécia e Roma antiga, oferece uma abordagem profunda e prática para viver uma vida plena e equilibrada. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade e a virtude estava no desenvolvimento do autocontrole e da sabedoria. Em vez de serem escravos de suas emoções, eles buscavam cultivar a capacidade de responder às circunstâncias da vida com serenidade e racionalidade. O estoicismo é fundamentado em 3 princípios: controle das emoções, aceitação do que não podemos controlar e busca pela virtude. Vamos falar do primeiro princípio: controle das emoções. Os estoicos enfatizavam a importância de controlar as emoções, em vez de serem controlados por elas. Eles acreditavam que, ao desenvolver a capacidade de reconhecer e compreender as emoções, poderíamos escolher como reagir a elas. Em vez de sermos levados pela maré de sentimentos intensos, poderíamos adotar uma postura mais calma e reflexiva. Agora vamos falar do segundo princípio: aceitação do que não podemos controlar. Uma das pedras angulares do estoicismo é a aceitação das coisas que estão além do nosso controle. Os estoicos aconselhavam que deveríamos concentrar nossa energia e atenção naquilo que podemos influenciar, enquanto aceitamos com serenidade aquilo que está fora de nosso poder. Isso nos permitiria lidar melhor com a incerteza e a adversidade da vida. E por último, e não menos importante, vamos falar do terceiro princípio: busca pela virtude. Os estoicos consideravam a virtude como o objetivo mais nobre da vida. Eles definiam a virtude como um conjunto de qualidades morais, incluindo coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. A busca pela virtude estava no cerne de todas as decisões e ações dos estoicos, guiando-os para viver uma vida em harmonia com seus princípios éticos. Esses 3 princípios interconectados do estoicismo formam a base de uma abordagem prática para lidar com as emoções e as complexidades da vida. Eles nos incentivam a cultivar uma mentalidade de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Ao aplicar esses princípios, podemos aprender a enfrentar as emoções intensas de maneira mais tranquila e sábia, transformando desafios emocionais em oportunidades de crescimento pessoal. Aceitar a neutralidade dos eventos externos e buscar a paz interior nos fortalece perante a adversidade. Nossa jornada rumo ao domínio emocional é contínua,
mas convidamos você a explorar mais sobre o estoicismo. Esses princípios intemporais podem ser aplicados em sua vida diária, aprimorando a qualidade de suas decisões, relações e bem-estar mental. Lembre-se de que, ao desenvolver a capacidade de não ser escravo de suas emoções, você se abre para uma vida mais autêntica e significativa. Como os estoicos nos ensinaram, a verdadeira riqueza reside no autocontrole, na aceitação e na busca constante pela virtude. Que você possa trilhar esse caminho com coragem e determinação, inspirando-se nas lições do passado para forjar um futuro mais consciente e harmonioso.